Curitiba completa 332 anos nesse mês. E para comemorar, a Prefeitura preparou uma série de eventos em toda a cidade. Esses eventos envolvem vários setores da gestão municipal. E para conversar um pouco sobre toda essa festa que a Prefeitura preparou, hoje Paraná recebe o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marino Galvão Júnior. Presidente, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar conversando um pouquinho aqui sobre a cidade de Curitiba com vocês. Vamos lá. Me conte um pouco da tua carreira, Marino. Como é que foi? Como é que você chegou a presidente? Da Fundação Cultural de Curitiba, esse órgão que cuida da cultura da nossa cidade. Bom, eu tenho um histórico ligado à área cultural desde a minha infância. Eu, filho de funcionário do Banco do Brasil, eu fazia teatro na Associação Atlética Banco do Brasil, ainda criança, aos meus 11 anos de idade. E eu nunca deixei de atuar, de trabalhar com cultura. Me formei em comunicação social, mas segui a carreira de ator e produtor cultural, até que no ano de 2011 eu tive a oportunidade de cursar um mestrado fora do país, na Itália, em Milão, onde fiz um curso de gestão de orquestras e equipamentos culturais, grandes teatros, salas de concerto. Era um curso multidisciplinar, que trabalhava diversas áreas do conhecimento da área de administração, desde marketing, a contabilidade, gestão, administração, gestão de pessoas. E em 2015 surgiu o convite para ir para o Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que é uma organização social que trabalha com a Fundação Cultural. E lá eu estive nos últimos 10 anos, completaria 10 anos agora em maio, até ser convidado pelo prefeito Eduardo Pimentel para assumir a presidência da Fundação Cultural de Curitiba. Muda tudo, né? Exato, muda porque a função lá no ICAC é uma função muito mais executiva, né? Operacional. O ICAC lida com diversas áreas da cultura do município, como o Cine Passeio, a Camerata Antiga de Curitiba, a Capela Santa Maria. Então, ao longo desses 10 anos, a gente trabalhou muito pela cultura da cidade. Tive a oportunidade de colaborar com o prefeito Rafael Greca também nesse período. Foi um período muito profícuo, muito pujante da cultura, né? Sabendo que o nosso Rafael é um homem que admira e gosta muito da cultura e incentiva muito. Também. E acho que foi um pouco por conta desse momento profícuo da cidade que surgiu o convite do Eduardo de me levar para a Fundação Cultural para desenvolver e levar um pouquinho dessa expertise desses anos ligados à área cultural para a Fundação Cultural. Maravilha. A cidade está em festa, Marino. Todo dia tem um evento, né, comemorando o aniversário. Desde o dia 1º, todo dia, realmente, ou é uma inauguração de alguma obra, ou alguma festa, enfim. No momento que a gente está conversando, já passaram-se alguns dias de março. Faz um resumo para nós do que já foi comemorado, o que já foi entregue nesses dias antes, né, do dia 29. Olha, o prefeito Eduardo ele nos deu a missão de trabalhar bastante nos primeiros 100 dias de governo, né? Quer dizer, a cidade não parar e não só não parar, como acelerar. Então, ainda antes do aniversário, a gente vem trabalhando na área cultural muito forte, né? A gente teve a Oficina de Música de Curitiba, que foi um evento grandioso no mês de janeiro. Já engatamos no período de pré-carnaval e carnaval, o carnaval apoiado pela prefeitura, o carnaval oficial, né, das escolas de samba, que ocorreu na Avenida Marechal Deodoro. E na quarta-feira de cinza nós já estávamos organizando o primeiro evento do aniversário, que foi a inauguração do Domingo no Centro, né? O primeiro evento Domingo no Centro, que aconteceu no dia 9. Fechou a Emiliano. Fechou, exatamente. A Praça Zacarias e grande parte da Emiliano Pereira, até a Visconde de Nácar lá em cima. E agora, no último final de semana, novamente, a segunda edição contou também com o fechamento de parte da Marechal, com pistas exclusivas para os ciclistas ocuparem a avenida. Então, assim, mal o mês de março, mal passamos o carnaval e viramos o mês de março, nós já começamos com muita atividade. Esse projeto, Domingo no Centro, é um dos principais projetos do aniversário, porque ele leva cultura, lazer, a parte gastronômica, atividades da Secretaria de Meio Ambiente, quer dizer, todos os serviços da Prefeitura estão hoje lá disponíveis nesse evento que acontece todos os domingos até o final do mês de março. Teremos mais 2 domingos ainda. Então, ele já deu uma boa, digamos, sacudida ali no centro, né? Os moradores ali, principalmente da região da Praça Zacarias, estão muito empolgados com o projeto, os comerciantes também, porque devolve para a cidade aquele caráter, para o centro aquele caráter protagonista. Eu dei uma entrevista do dia que eu falei assim, que eu fui criança nos anos 70, 80, né? Quando a gente tinha a Rua 15 como eixo de cultura e promoção de lazer para as crianças e as famílias. E a gente está vendo isso acontecer de novo na Emiliano Pereira. É muito bonito e muito interessante que esse movimento esteja voltando fortemente aí, impulsionado pelo prefeito. E o interessante é que a gestão está envolvendo todos os órgãos da prefeitura. São as regionais que estão envolvidas, são as secretarias, é a Fundação Cultural, movimenta toda a administração do Eduardo Pimentel, né? Ele quer que a gente trabalhe muito unido. Ele costuma dizer, olha,
e-mail para oficializar as coisas, mas conversa mesmo entre secretários é WhatsApp e principalmente telefonema mesmo. Ligue, pergunte, esclareça, resolvam por telefone, por conversa, que é assim que as coisas realmente acontecem. E tem sido uma gestão muito transversal nesse sentido. Então, por exemplo, esse projeto Domingo no Centro ele é um projeto transversal mesmo, então estão lá todas as secretarias. Mas como você bem lembrou, também tem as administrações regionais. Apesar de a gente estar fazendo um projeto cultural e para o aniversário no centro, o Eduardo, nesse momento que a gente está conversando, ele está lá no Tatuquara, fazendo um evento de aniversário da cidade, sendo que a gente já passou pelo Pinheirinho, pelo Bairro Novo e pelo Portão, pela Fazendinha, com esse projeto do aniversário, que é um espetáculo de teatro que conta a história da cidade de Curitiba e sobre os projetos que a cidade desenvolve no campo da cidadania, da inclusão, das ações sociais, do urbanismo, do meio ambiente. Então, esse é um projeto educacional, educativo, que é realizado pela Fundação Cultural em parceria com a Secretaria de Governo, por meio das administrações regionais, e também em parceria com a Secretaria de Educação, pois as crianças estão lá presentes para assistir esse espetáculo. Então, nesse exato momento que nós estamos conversando, o prefeito está em ação, está nas regionais e está comemorando o aniversário da cidade com arte, educação e cultura. E o que vem ainda pela frente até o dia 29? Então, nós temos ainda o Domingo no Centro, ele segue, né, os 2 próximos domingos, também com programação cultural. A gente tem um palco montado na Praça Zacarias, onde acontecem as apresentações, muitas apresentações para as famílias. Né? Dia 29, no próprio dia do aniversário, vão haver diversas atividades. Temos a Caminhada Antiga de Curitiba, que faz a abertura da sua temporada agora, sexta-feira, no dia 22. A entrega de diversas obras, entre as quais eu destaco a inauguração do Estúdio Riachuelo, no dia 28, que é um espaço criado nessa gestão voltado para a área de desenvolvimento de games, um espaço que pretende dialogar muito com a geração X, né, que é essa geração aí de adolescentes que trabalham e já estão inseridas nesse mercado de trabalho voltado mais para essa área de games. Então, essa inauguração acontece no dia 28. E entre os dias 25 e 27, nós temos a realização do Smart City Curitiba, né, que é um evento muito importante, já realizado há bastante tempo, tradicional aqui na cidade de Curitiba, e que vai trazer aí muita inovação para a cidade, esse ano sendo realizado na Arena. Temos também a abertura do Festival de Teatro, dia 24. A cidade agora está envolvida diretamente com o Festival de Teatro, com apresentações voltadas para a educação e também muitos equipamentos culturais da Prefeitura apresentando programação do Festival de Teatro, que abre também dentro desse período, no dia 24. E culminamos com o dia 29 com bastante programação aí para quem quiser acompanhar o aniversário. Então, o desafio é manter o resto do ano nesse pique. Certamente. O que ainda tem, a Fundação aguenta esse tranco, essa trabalheira toda? Olha, tem que aguentar, né? A gente tem que trabalhar lá com a capacidade e o esforço de todos lá na Fundação Cultural, que é realmente uma estrutura muito pujante e com gente muito capacitada e preparada. Como eu falei para você, a gente virou o Natal para a oficina de música, da oficina de música para o Carnaval, do Carnaval para o aniversário, e vamos seguir nessa toada. Depois já entramos no mês de abril, também tem programação cultural prevista, e praticamente abril é o mês onde, digamos, os espaços culturais começam a apresentar a programação mais regular deles, né? Então, a gente abre o calendário anual com a oficina de música, vem o Carnaval, janeiro tem esse lado todo mais dedicado ao aniversário, e o mês de abril é quando as aulas retornam, os equipamentos começam a oferecer cursos, atividades regulares, então a gente entra numa rotina. Mas a gente não para, porque daí, mês de maio, nós já temos no finalzinho do mês de maio, já entramos no período do Festival de Cinema, depois, no mês de junho, temos a oficina de inverno, o Festival de Inverno que começa ali pelo dia 12 de junho, né? Então, aí julho vem o período de férias, também com as atividades invernais, com a oficina de música de inverno, e assim vai. Agosto temos o Festival da Palavra, voltado para a literatura. Setembro temos a previsão de realização do Festival da Primavera, que é um projeto também do prefeito Eduardo. Isso já é uma novidade. Eu ia lhe perguntar, esses projetos que você vinha citando, eles já estavam em andamento. Sim. Né? A novidade vai ser esse novo festival. Eu diria que está sendo agora esse festival de aniversário, que a gente tem feito essa programação no centro da cidade, por determinação do prefeito. Mas o Festival da Primavera, sim, será um projeto novo, idealizado e previsto no plano de governo do prefeito, e a gente deve começar a desenhar ele agora virando o aniversário. Já temos algumas atrações que a gente ainda não pode anunciar, mas que já estão sendo prospectadas, para que a gente leve para a cidade bastante programação cultural e o cidadão frequente, né, os espaços culturais, aproveitar a tarifa domingueira, que ajuda muito as pessoas a circularem aos domingos. Então, como esse festival deve acontecer num final de semana, será uma boa oportunidade para todo mundo estar presente aí nos eventos que vão acontecer durante esse período. Eu tenho a impressão que o Cine Passeio foi uma das grandes sacadas, né, da gestão anterior. Ele ficou bonito, ele ficou bem localizado,
E ele teve, por assim dizer, um acerto muito grande na sua programação. A gente passa por ali, eu até já fui lá, nunca está vazio, sempre tem um público muito grande. Qual é o projeto para o Cine Passeio a partir dessa nova gestão? Então, a gente tem uma previsão de retomada bastante significativa da Cinemateca de Curitiba. Né? A Cinemateca é um equipamento que está ali na Carlos Cavalcante. Ela recebeu agora investimentos da Lei Paulo Gustavo, então foi adquirido um projetor DCP laser semelhante aos projetores que tem no Cine Passeio, e a Cinemateca passa a ser o único cinema, talvez, da região sul do Brasil que tem a tecnologia 35mm para exibição do acervo em película e o DCP laser para exibição de filmes digitais. Né? Então, com isso, a gente vai poder expandir também parte da programação que a gente realiza no Cine Passeio, mas a programação mais com a característica de uma cinemateca, que é um local de acervo, de conservação, né? Enfim, de filmes e de materiais audiovisuais históricos. Né? A gente está voltando fortemente com o Cine Guarani, já lá no Portão, que também recebeu um projetor DCP laser, então está oferecendo programação regular. O Teatro da Vila, que fica lá no SIC, que oferece filmes também, filmes de tecnologia, filmes de ponta, filmes que estão saindo agora no circuito cinematográfico gratuitamente aos domingos e para as escolas. E o Cine Passeio continua sendo esse coração cinematográfico da cidade de Curitiba. Ele é um equipamento que democratiza o acesso aos filmes, porque o ingresso é subsidiado, né? Então você encontra o ingresso lá muito mais barato do que no shopping center. Ele é um espaço de convivência, porque você não vai lá só para ver o filme, muitas pessoas entram no espaço, marcam um encontro, tomam um cafezinho, quer dizer, circulam pelo espaço. Ele também oferece programação pedagógica com palestras, workshops, masterclasses, encontros, rodadas de discussões. Então, ele é um espaço que realmente consolida toda uma política de audiovisual na forma de um espaço de fruição cultural, que é um cinema. Então, para além de você ter toda essa possibilidade no prédio, você ainda tem a possibilidade de assistir filme, além de tudo isso que ele oferece. Pode assistir um cineminha. Exatamente. E ele está localizado na rua, que é uma coisa sensacional, porque assim, não existe experiência mais fantástica daquela de você sair de uma sala de cinema e se confrontar com a realidade. Né, na rua, quer dizer, a luz natural, o sol, né, e era isso que a gente tinha nos anos 70 e 80, quando a gente, ou 90, até um período dos anos 90, quando ainda existiam cinemas de rua na cidade de Curitiba. Nada contra o cinema de shopping center, acho que eles cumprem uma função, inclusive econômica, muito importante para os centros comerciais que precisam dessa atividade econômica, e é uma forma conveniente de você acompanhar uma programação cinematográfica. Mas o Cine Passeio, para além do filme, você tem toda uma experiência audiovisual e de convivência. Isso é muito bacana, porque você realmente proporciona esses encontros que só um equipamento como ele, com toda aquela arquitetura pensado na iluminação natural, poderia proporcionar. Então, fica aí um convite para quem ainda não conhece o Cine Passeio. Vamos Vá conhecer. lá conhecer. 2019 foi um ano que marcou muito, a gente lembra muito, com muito carinho do dia da inauguração do Cine Passeio. E recentemente tivemos a cerimônia de transmissão do Oscar exibido na fachada do Cine Passeio, que foi também um outro momento memorável. Memorável. Isso mostra até que a diferença de cultura da própria fundação hoje está saindo do prédio e indo para a rua, está chamando a população para participar mais da cultura da cidade. Isso é muito bacana. Isso, a gente não vê isso com frequência e está pegando bem com a população, pelo que a gente vê. A população percebe mais a cultura acontecendo e valoriza mais. Né? Então, quando a gente viu o carnaval acontecer, o carnaval é um evento de rua, né? A gente fez diversas ações nas regionais, teve, por exemplo, o bloco lá no Sítio Cercado, teve bloco no Tatuquara. Então, é muito importante quando você consegue, quando você fala do carnaval, que é uma ação cultural muito popular, que atinge diretamente a população. Né? O mais humilde entende o que é o carnaval, sabe da sua importância, frequenta, se diverte. Então, eu acho que você tem que ter, sim, esse olhar e essa atenção para todos os públicos que a cidade tem. Né? A cultura ela tem o seu lado erudito, tem o seu lado popular, e é importante que um lado sustente o outro, que isso ande sempre junto, próximo, né? Para que você jamais tenha o entendimento de que existe uma única cultura. Existem, né, diversas culturas, e a cultura popular ela é muito importante que ela aconteça de forma mais próxima ao cidadão, como o prefeito Eduardo está fazendo agora nesse momento nas regionais, e fará certamente por meio do Festival da Primavera e dos diversos programas que estão aí previstos. Para o dia 29 de março, a gente vai ter uma programação bem voltada para o cidadão. A ideia é que a gente procure levar arte e cultura próximo onde o cidadão vai estar. Então, temos aí uma programação em
em 4 parques prevista. Então acontece no parque lá do Semeador, no Sítio Cercado, no Rio Bonito, no Tatuquara, são 2 unidades móveis, uma do SESC e outra do SESI, que vão para esses parques para fazer apresentações culturais. E temos programação de 2 palcos, um menor no Parque Macaxeri e um maior no Parque Barigui, onde a gente está com a previsão de apresentação da nossa orquestra base de corda com a participação do Renato Teixeira. É um dos shows que vai acontecer no Parque Barigui. Muito bom. De uma certa forma, para levar a arte e a cultura próximo do cidadão e nesse momento de lazer. É o que falamos. Vocês estão usando hoje a cidade inteira. A cidade inteira virou um palco e motivo de festa para o curitibano. Isso exatamente, é muito bom. Exatamente. A Câmara Municipal também está organizando um grande evento aqui no dia 29. Teremos uma missa com a participação da Camerata Antiga de Curitiba na Catedral, às 15 horas, no dia 29, com a presença do prefeito Eduardo Pimentel. E está prevista uma grande entrega de casas populares lá no Bairro Novo, na Caximba, no sábado de manhã, justamente no dia 29, que coincidentemente esse ano a gente nunca tem feriado no dia 29, a cidade de Curitiba não comemora seu próprio aniversário. E aí esse ano caiu num sábado, então está dando para fazer bastante atividade cultural e bastante entregas. A cidade. Exatamente. Que bom. Marino, obrigado por ter vindo conversar com Hoje Paraná. Sucesso na sua administração lá. Se quiser deixar algum último recado para o pessoal que vai te assistir, sem dúvida alguma, fique à vontade. Agradecer novamente a abertura do espaço para falar um pouco sobre os projetos culturais da Prefeitura. Eu acho que a cultura ela vive de diversas frentes, né? Uma delas são os eventos culturais, que é onde o cidadão percebe mais fortemente a cultura, mas você também tem o lado dos programas que a Fundação realiza ao longo do ano, né? Então são diversos programas voltados para o cidadão, desde os cursos nas regionais, a aula de canto, o trabalho da literatura, que é um trabalho muito forte na cidade de Curitiba. A gente tem diversas bibliotecas espalhadas pela cidade, pequenas unidades de leitura, e os equipamentos culturais, que são muito importantes, porque é no equipamento cultural que o cidadão encontra o serviço cultural. Eu costumo fazer um paralelo com a área da saúde. Eu digo assim, um equipamento cultural, um teatro ou uma sala de concerto sem um show ou sem uma apresentação cultural é como um posto de saúde sem o médico ou sem o remédio. Né? O cidadão chega ali, dá com a porta na cara e não tem o que consumir ou o que fruir, né? Ou não tem o atendimento que ele gostaria de ter, o atendimento cultural, no caso, né? Fazendo paralelo com a área da saúde. Então, é muito importante que o cidadão perceba que os equipamentos culturais da Fundação estão todos abertos, sempre com muita programação gratuita, que ali ele encontra programação de qualidade, que nas regionais ele encontra serviços culturais e cursos para desenvolver, né, o hábito da cultura, para formar a plateia também. Não é dito que todo mundo que faz um curso de música será músico, mas é importante que uma criança tenha contato com essas artes para que um dia ela vire consumidor dessas artes, né? Para que a gente um dia torne, inclusive, a cultura mais autossustentável do ponto de vista da formação da plateia, que a gente forme plateia. Então, assim, a Fundação está disponível, são mais de 70 espaços culturais que a Fundação administra hoje, e esses serviços culturais é importante que o cidadão conheça, se aproxime, frequente, e a cidade só ganha com isso, tendo uma sociedade mais cultural e melhor formada artisticamente falando. Maravilha. Sucesso lá, Marino. Muito obrigado. Sucesso a vocês. Na semana que vem, a conversa é com o empresário e colunista do Hoje Paraná, Luiz Mário Luqueta. Não perca, nós vamos conversar sobre um problema que o Brasil está atravessando, que é a falta de interesse em incentivos e investimentos no nosso turismo e na piscicultura. Ok? Um abraço, até semana que vem.